Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao DS Entrevista, que tem a honra hoje de receber aqui nos estúdios da Rádio do Diário de Suzano, o professor de História, coordenador da Uniafro Brasil, membro da Coalizão Negra por Direitos, ativista político, o Douglas Belchior. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixa sua mensagem aí na própria live do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhar também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. O Douglas Belchior, super premiado, recebeu o prêmio Almerim da Faria Gama, prêmio Zubim dos Palmares, prêmio Dr. Benedito Galvão da OAB, prêmio Movimento Nacional dos Direitos Humanos, e o prêmio Virada Sustentável do Catraca Livre. Super premiado. Douglas, obrigado pela sua presença aqui e ter aceitado o convite desse humilde jornalista para estar aqui com a gente, aqui falando um pouco da sua história também, de política, né? Você acaba de sair do pessoal, vai falar também um pouco sobre isso. Sim. A gente sempre pede para o nosso convidado dar uma saudação para quem está nos acompanhando aqui no Instagram e no Facebook. Bom, primeiro, muito obrigado a você pelo convite, ao jornal, à equipe toda. Para mim é uma emoção estar aqui, porque a gente tentou outras vezes e não conseguiu, e é a primeira vez que eu venho aqui, né, nos estúdios e dou uma entrevista assim, dessa maneira para esse jornal tão importante da nossa região. Eu sou muito orgulhoso de ser de Poá, de ser da nossa região, de ter crescido aqui, me formado aqui. Então ter a oportunidade de falar com a nossa galera, com a nossa comunidade é muito importante. Então eu estou muito feliz e agradecido pela oportunidade. Eu que agradeço, a gente que agradece. Você vai ver que eu estou olhando para você e olhando para o celular aqui. Não é falta de educação, é que as pessoas vão mandando perguntas, vão mandando mensagens, eu vou retransmitindo aqui para você. Você já voltou a dar aula ou não? Não. Bom, as escolas estão voltando, né? As escolas estão voltando gradativamente, mas eu estou fora da sala de aula oficial, né, do estado. Eu estou trabalhando numa fundação já há 2 anos e deixei a sala de aula, continuo como professor nos cursinhos populares, que também tiveram que parar suas ações presenciais nesses últimos quase 2 anos de pandemia. E estamos preparando para o ano que vem, para voltar a atividades presenciais mais sequenciais. Né? Ô Douglas, você vai estar hoje à noite, 19 horas, aqui no Cine Teatro Vilma Bentivém, acompanhando o filme, o Dr. Luiz Gama, né? Depois você vai dar uma palestra lá. E você também, eu queria que você falasse até um pouco, você teve também na estreia do Marighella, né? Do Wagner Moura, foi bacana lá, um livro, um filme que fala sobre uma luta contra a ditadura, né? E aí eu queria perguntar para você como que foi a estreia, antes de falar do Luiz Gama, falar um pouco como que foi a estreia lá do Marighella, o que você achou. E eu ia perguntar para você, eu já começo com essa pergunta, você acha que a luta contra a ditadura hoje no Brasil é a única experiência revolucionária que a gente tem no Brasil? A participação dos negros em relação à luta revolucionária, você acha que é pouco divulgada, não é divulgada? O que você pode falar sobre isso? Rapaz, você fez uma provocação pesada agora, porque, porque você sabe que no campo popular das esquerdas, eu mesmo fui educado, né, fui provocado a entrar para a política como? Quando eu conheço a história da ditadura militar, que eu vou provocado por professores, né? Eu fui aluno do professor Milton Bueno, que deve estar ouvindo a gente. Vereador Milton Bueno. Fui vereador muitos anos. Meu grande professor na política é o professor Milton Bueno. Um abraço afetuoso para o Milton, para o Nelson, para a Conceição, uma professorada de esquerda em Poá, que me educou, né, na luta política. E a ditadura sempre foi uma referência, um referencial, né, para todo o nosso campo. Claro que a resistência à ditadura é muitíssimo importante, mas a história de resistência e a história revolucionária do povo brasileiro, ela tem a mesma idade que a própria invasão do país. Então você pode considerar e deve que toda a resistência dos povos indígenas, e nós somos uma região aqui de origem, né, de herança indígena, se deu através da luta revolucionária desses povos, que nunca aceitaram a escravidão. Os povos africanos, escravizados no Brasil por 400 anos, rebelião o tempo todo, quilombo o tempo todo, luta o tempo todo. Então a nossa experiência de luta revolucionária ela é muito mais densa, maior do que as experiências de resistência às ditaduras. É que, naturalmente, as experiências de luta de um povo que foi escravizado por 400 anos
e que é alvo do estereótipo, né, alvo da desqualificação, porque o racismo faz isso. Então há uma tendência a gente desvalorizar essas experiências, ou seja, desvalorizar algumas experiências e valorizar outras. Então talvez por isso a gente reconheça mais na ditadura esses referenciais. Mas, pô, o que é mais revolucionário do que Quilombo dos Palmares? Do que Canudos, né? E do que a resistência das mulheres negras durante todo o período da escravidão. Marighella é uma referência para nós. Você está perguntando do filme. Eu tive a oportunidade de trabalhar no roteiro do filme. De alguma maneira eu prestei uma consultoria para o Wagner, que eu conheci pouco antes. Quando ele pensava em fazer o filme, a gente se falou, ele tentou que o ator que protagonizasse Marighella fosse Mano Brown. E tentou, Mano Brown chegou a gravar umas tomadas, mas por algum motivo não deu certo, era a agenda do Brown, do Racionais. E aí acabou que o Brown recuou, e aí foram buscar o Seu Jorge, que é um homem negro de pele retinta, né, que traz uma marca mais forte do que a do próprio Marighella. Então, tem um exercício também bonito. Surgiu até a polêmica lá, dele não ser negro e tal. O Marighella é depois o próprio autor do livro falou que... Claro, o Marighella reivindicava a sua negritude. O que aconteceu nesse filme é que ele fez o contrário do que toda a cultura brasileira, as artes fazem. Que normalmente as artes num país racista como o nosso, embranquecem personagens. Certo? Tira a negritude deles para poder vender a imagem, ou para não reconhecer o talento negro nessas figuras. O que esse filme fez foi o contrário, ele empreteceu o personagem histórico. Isso é, para o nosso tempo, bastante simbólico. Então eu tive chance de trabalhar, de ajudar no roteiro, de colocar elementos ali que dialogassem com a realidade do agora. Esse filme que ficou censurado por quase 2 anos, Marighella, ele faz mais sentido hoje do que fazia 2 anos atrás. Marighella, que você vai ver no cinema, a gente vai assistir ele aqui em São Paulo amanhã, na pré-estreia, lá na capital. Ele fala do Brasil de hoje. Né? O Carlos Marighella encarna jovens negros que são assassinados pelas polícias todos os dias nas periferias de São Paulo e do Brasil. Propício, né? O atraso acabou. Tem tudo a ver, tem muitos elementos no filme que dialogam com esse momento, com essa conjuntura. Certo. O filme você vai ver hoje o Dr. Luiz Gama, né? E por que a gente sempre no Brasil volta a essa questão também? Tem a questão, por exemplo, o Tiradentes, né? Tem bastante filme, bastante história do Tiradentes. Por que nunca se fez um filme do Luiz Gama, né? É uma coisa para se pensar também, né? Claro. Não, é o que eu estou dizendo. A gente tem que sempre lembrar que o que é o Brasil, né, gente? Quem está acompanhando a gente, gosta de história, gosta de sociologia, de política. O Brasil é um país forjado numa história perversa, violenta, de 400 anos de escravidão, cara. Isso não é qualquer coisa, não. É o processo de escravização humana mais longo da história da humanidade, que assassinou milhares de pessoas. Você tinha milhares de povos indígenas, de populações originárias, né, para usar o termo correto, que foram dizimadas. Os povos indígenas sofreram um genocídio escandaloso, que inclusive agora, na CPI, os deputados tiveram a cara de pau, não tiveram a coragem de chamar pelo nome que tem. O que o Brasil promove, o Estado brasileiro, contra povos indígenas, contra a população negra, é genocídio, não tem outro nome para isso. Então, você tem as provas empíricas na história. É impossível você negar o que significou a invasão europeia, os anos da escravidão e as heranças que essa escravidão deixou. Então, o Brasil é fruto dessa história. Imagine que nós temos 500 e agora 20 anos de história oficial, vamos dizer assim, desde a invasão. 400 são de escravidão. É 3/4, cara, da história. Só 1/4 sem escravidão. É como você imaginar, do ponto de vista psicológico, assim, de uma pessoa, se você brincar assim, o Brasil é uma pessoa. Uma pessoa de 40 anos. Ela teria sido escravizada até os 30 anos. Não morreu, mas como é que ela está hoje, 30 anos depois sendo escravizada? Estuprada, violentada, sabe? Humilhada. Claro que ela está com a cabeça ruim. Aí nos últimos 10 anos que ela não é mais escravizada, ela vive num mundo teoricamente livre, no processo histórico brasileiro a gente viu 2 ditaduras militares. Então a gente pode brincar, nos últimos 10 anos não era mais escravizado, mas foi preso 2 vezes. E nos tempos de liberdade, o quanto é melhor
Quer dizer, nos tempos de liberdade e democracia, a vida é muito diferente, é muito melhor? Também não é. Também é sofrida. Então, se você fizer uma análise do que nós somos enquanto mentalidade histórica, é de um enfrentamento de uma perversidade muito grande. Então, tudo que surge daí está contaminado por essa história. Então você me pergunta, mas por que não fizemos filmes de grandes personalidades negras no Brasil? Não faltam grandes personalidades negras. Hoje mesmo, no Senado, o senador Paulo Paim conseguiu aprovar no Senado que Antônio Cândido, que João Cândido fosse elevado ao panteão dos heróis nacionais. Um puta avanço, né? O almirante negro sendo elevado a herói nacional. Isso é um avanço, é um reconhecimento histórico tardio imenso. Então você tem Maria Carolina de Jesus, você tem grandes escritores negros, grandes intelectuais que nunca foram lembrados. Luiz Gama, cara, fosse história americana, já teria sido recorde de venda de bilheteria há muitos anos. Vamos lembrar assim, fez muito sucesso no Brasil aquele filme 20 anos de escravidão, que é uma história bonita de um homem negro do norte que não era escravo, não foi escravizado e que foi recapturado e trazido para o sul para viver 20 anos de escravidão, sendo que ele não nasceu escravizado. É uma história dura, forte. Luiz Gama tem uma história linda, cara. Quem vai hoje agora no cinema assistir agora à tarde vai perceber isso. É uma história de resistência, de consciência. Ele, de maneira deliberada, assim, conscientemente entregou a vida dele para se capacitar profissionalmente, para trabalhar, para libertar pessoas negras. Foi escravizado também. Ele foi escravizado quando criança. Então é uma história tão poderosa que demorou para virar filme. Por que não vira? Porque ter referenciais negros, cara, é perigoso para o status quo, para as elites, que são racistas. É só você ver o que está acontecendo no Brasil. Você diria que a princesa Isabel só cumpriu um protocolo hoje, que a abolição hoje ela está inacabada, né? Praticamente, ele continua. Esse inclusive é o termo que o movimento negro reivindica e denuncia historicamente, que é de uma abolição inacabada. E o processo de abolição, ele tinha a ver com os interesses da própria elite brasileira naquele momento. É claro que, guardada a realidade daquele período, não tem comparação. É óbvio que a luta pelo fim formal da escravidão era importante. Houve uma grande mobilização também de setores médios e de população negra de classe média, advogados negros, que lutaram por aquilo, porque aquilo significava um avanço civilizatório, inclusive do ponto de vista econômico, político, certo? Existia uma necessidade de se adequar à dinâmica internacional, porque você tinha ali um processo de industrialização crescente, um processo de modernização política e econômica no mundo inteiro, e o Brasil estava atrasado em relação a isso. A gente foi o último país a abolir formalmente a escravidão. Então, claro que conversava com a realidade da época. Agora, isso significou um avanço muito mais simbólico, do ponto de vista do povo negro, do que prático para a vida. E significou avanço político e econômico para os brancos, porque a sociedade pôde se modernizar. Essa modernização trouxe ganhos, trouxe avanços, trouxe recursos, trouxe riqueza, mas essa riqueza não foi partilhada, porque a lógica de organização social depois da escravidão, na prática não mudou. Aqueles que ocupavam lugares de pessoas escravizadas passaram a ocupar lugares da negação de direitos e do alvo da violência. Então você tem, é bastante complexo por isso, porque você tem avanços que são inegáveis, partilhas, acúmulos, desenvolvimento, mas assim como a história do Brasil começa errada, tudo que cresce, tudo que desenvolve, tudo que enriquece não é distribuído de maneira igualitária. E a desigualdade está no Brasil, o pano de fundo dela é o racismo. Então o Brasil é um país, o quê? Desigual. E essa desigualdade está assentada onde? Está assentada no racismo. Você acha que, por exemplo, a inserção do negro, né, na sociedade, né, ela nunca parte do próprio negro, né? Ele reivindica, mas o branco acaba sendo, eu não sei se é a palavra correta, constrangido a ter que inserir por conta da pressão que é feita do movimento negro. Né? Não sei se... Não, você está correto. Aliás, isso é uma vergonha histórica para os brancos no Brasil, porque você não tem nenhum avanço que tenha sido proposto por eles. Todos os avanços foram propostos e foram lutados pelos grupos antagônicos. E eu estou falando, nós estamos aqui falando em relação à questão racial, mas não apenas a questão racial, é em todas as áreas.
Quando foi que os homens do poder brasileiro decidiram por conta deles que, tá bom, as mulheres terão lugar, as mulheres terão direito, sabe? Ou quando foi que os latifundiários do Brasil decidiram que não, vamos distribuir terra para quem não tem terra? Isso não acontece. Então, todo o avanço civilizatório, todo o direito político, social e econômico que nós temos, todos, nenhum foi concessão. Foi tudo fruto de luta dos povos que não têm lutando para ter, dos que são saqueados historicamente para ter direitos. E em relação à questão racial, isso é explícito demais. Assim, você não tem, você imagina que na segunda metade do século XIX, as escolas públicas começavam a surgir. Você tinha escolas sempre no seio das igrejas, o Estado começa a se organizar, você tem ali a República, o finalzinho do século XIX, você tem o Império avançando, você tem um debate sobre republicanismo muito forte acontecendo, porque são dois movimentos que acontecem em paralelo. É o debate político sobre o fim da escravidão e o que isso significa para o país. Então você tem debates. Você tem debates na Assembleia Legislativa de São Paulo que estão gravados, estão lá escritos ainda hoje. Você pega, por exemplo, tinha um senador, que o sobrenome dele era Vergueiro, que é o senador Vergueiro, que é o que dá nome para o metrô. Vergueiro em São Paulo. No final do século XIX, havia uma política que a gente chama na historiografia de política do embranquecimento. Existia um debate de como é que nós vamos ser sem escravidão. É possível, não é? A economia segura? Não segura? Quem vai trabalhar? Os próprios pretos que foram escravizados? Ou não? A gente pega uns pretos dos Estados Unidos para vir para cá? Ou não? A gente busca brancos da Europa. Então o projeto vencedor foi o projeto da imigração europeia, que traz uma mão de obra teoricamente mais avançada, civilizada, branca. Isso ajuda a embranquecer o Brasil. Isso estava assentado em ideologias de superioridade racial que acreditavam na época que, com o tempo, vindo muitos brancos para o Brasil, e com o tempo os negros iam desaparecer na miscigenação. Certo? Essa era a tese dos caras. Esse Vergueiro, ele tinha uma companhia de publicidade, cara. O empreendimento econômico dele era promover viagens da Europa para o Brasil, trazendo pessoas brancas, italianas, espanhóis, portugueses, para substituir a mão de obra que era feita pelas pessoas escravizadas. E tem debates registrados na Assembleia Legislativa de pessoas defendendo um projeto, pessoas defendendo outro projeto. Então, nada do que nós estamos vivendo, ele é fruto do acaso. Né? É fruto de um processo histórico, de um projeto de país que nunca incorporou, que nunca quis que os negros fizessem parte dele. É disso que se trata. Por isso a gente diz que a desigualdade brasileira está assentada no racismo. E só fazem parte hoje um pouco mais por conta dos movimentos também, né? Pela pressão política histórica. Não é concessão. É que hoje a gente conseguiu. Se hoje há um constrangimento, como você disse, colocado, se, é feio, você vai tirar uma foto, se eu tenho branco, cara, se a pessoa tiver um simoncolzinho, ela fala, opa, é melhor não, entendeu? Tem que ter diversidade nos lugares. A gente avançou. Foi uma pauta imposta pelo movimento, é uma pauta civilizatória. A maior parte dos lugares que fazem, ainda fazem muito mais por obrigação do que por convicção. Né? A pauta das mulheres no Brasil, a pauta pelo direito das mulheres a esses espaços, é mais avançada do que a pauta do movimento negro. Né? Conseguiram ocupar esses lugares, mas ainda assim quase sempre é forçado, às vezes é fake, só para dar conta, para dizer que está fazendo. Isso é clássico, por exemplo, na regra de candidaturas para mulheres nos partidos políticos, em que, olha que ganho, existe uma lei que obriga os partidos. Isso é positivo ou negativo? Bom, é positivo, já que não acontece naturalmente, que a lei obrigue. Só que aí eles burlam a lei, criam candidaturas que não têm força real, usam pessoas para ocupar esses lugares e distribuir o dinheiro dos recursos. Isso é um exemplo clássico. Mas isso não diminui a importância da conquista da lei. Porque a conquista é um avanço para a sociedade. É um avanço no sentido do direito desse setor, né? No segmento das mulheres. Então, eu acho que é muita luta, cara. É triste porque você tem um trabalho árduo, às vezes você consegue até a lei, mas para a lei virar verdade na vida real, cara. Aliás, eu acho que o Brasil é um dos países que tem as leis mais bonitas e mais aplicável, que é o problema. Agora, o problema é como é que transforma ela em verdade na vida das pessoas. Né?
Douglas, eu queria que você falasse resumidamente, para o nosso internauta até entender, o que é ser negro no Brasil hoje? Você que é um batalhador, um lutador do movimento, né? E tem lutado aí, a gente tem acompanhado a sua luta aí. O que você poderia resumir aí para o nosso internauta saber? Ai, meu Deus, resumir, eu sou ruim de resumo. Agora, tem um cara chamado Steve Biko, que o internauta pode fazer uma pesquisa maravilhosa, é um revolucionário sul-africano, que militou com Mandela e tal. Ele cria o conceito de consciência negra. Consciência negra. E o que é consciência negra para o Steve Biko? A consciência negra é a percepção que o negro tem da realidade, de que ele, pessoa negra, em comunhão com seus irmãos, precisam lutar para mudar a realidade deles enquanto povo. Ou seja, a percepção de que eu sou uma pessoa no mundo que me rejeita, que cria estratégias para me limitar, para me boicotar, para eventualmente até me eliminar. Estratégias incríveis, às vezes perceptíveis, às vezes não. Então, ter consciência negra é ter consciência deste lugar no mundo que a gente vive, e não só ter não só ter a percepção, saber disso, mas agir em relação a isso. Então, acho que a gente está vivendo um momento na experiência da sociedade brasileira em que mais pessoas negras têm alcançado essa consciência. E talvez por isso, muito mais gente preta deixa o cabelo para cima, muito mais gente preta tem orgulho da sua história, muito mais gente preta reivindica isso com felicidade, muito mais gente preta não mais aceita a violência calada, porque o racismo não aumentou. O racismo é o mesmo de sempre. A diferença agora é que a gente reage mais. A diferença agora é que a gente se sente mais forte, né, mais confiante para dizer, ó, não aceito. Eu não vou ser preterido numa vaga de emprego porque eu sou negro. Se eu perceber, eu vou falar. Sabe? Se eu perceber que eu estou sendo perseguido aqui no shopping, eu vou parar, eu vou fazer um escândalo. Isso é o quê? É fruto da percepção da realidade, certo? O cara sacou que isso está acontecendo e mais do que sacar, ele age. Então acho que isso é o bonito que a gente está vivendo no Brasil. É triste, por um lado, porque é revelador da desgraça cotidiana, é revelador da realidade que a gente sempre quis esconder, porque a gente sempre chamou de qualquer coisa, menos de racismo, né? Agora não, agora a gente dá um nome, não, é racismo, não vou aceitar. Mas é bonito por esse lado, que é um momento de levante, de mudança. Não vou aceitar mais, isso tem que mudar, isso tem que acabar. Certo, bom, já passamos bastante tempo nesse assunto, passar muito rápido a hora. Eu queria que você falasse um pouco da sua infância, como que você construiu essa consciência política que você tem hoje? Você mais parte da família, dos seus pais? Eu sei que você vendia sorvete nos trens, né? Depois agora... Eu sou de uma geração, claro que isso não acabou ainda no Brasil, infelizmente, né? Quem anda de carro pelo Brasil sabe, ainda mais hoje, com a volta do crescimento da pobreza, da miséria, da fome, o tanto de gente que tem na rua, cara, o quanto a população de rua voltou a crescer, e o quanto de crianças tem na rua, morando na rua, trabalhando na rua. Eu sou de uma família muito humilde, que veio de Minas e tal, e nos anos 80, eu sou de 78, então nos anos 80, eu cresci ali, a gente tem até uma coincidência que você morou na Vila Romana, eu também morei, passei toda a década de 80 na Vila Romana. Eu mudei na Vila Romana em 1990, para Calmon, Viana, e fiquei lá em Calmon mais um tempão, depois fui para o Quêmio, que é onde eu moro até hoje. E eu trabalho desde os 8 anos, então com 8 anos de idade eu já vendia bolinho de chuva, geladinho, doce, na passarela da estação de trem de Ferraz de Vasconcelos. A Vila Romana faz divisa com o Ferraz, né, ali, e antigamente tinha um mercado ali, bem na divisa, chamado Janine. Mercado Janine, da família Janine. E meu pai conseguiu autorização para a gente ter uma banca de doces ali, em frente ao supermercado. E ali eu trabalhei com 8, 9, 10, até uns 12, 13 anos, ali, vendendo doce, numa banquinha. Eu sofri um acidente ali, porque uma vez um carro desgovernou e veio em cheio na nossa banquinha, um trauma que a gente tem ali. Quem é da Vila Romana e dessa época vai se lembrar, né? Eu, Douglas, na banquinha de doce e desse atropelamento.
e que tudo bem, passou, Era na avenida ali? Bem na avenida. Lucas Nogueira Garcês? Na Lucas Nogueira Garcês. Bem antes, tinha ali o terminal de ônibus do Ferrazão, não sei se ainda hoje é. E ali, do lado de Poá ainda, tem um mercado, Janine, que agora é uma padaria, acho. Né? E aí aconteceu ali esse acidente. E marcou muito, eu estudei. Então quem é dessa época ali lembra, não tem como não lembrar. Aí depois eu entrei na Guarda Mirim e fui trabalhar na IBAR. E fui trabalhar, com 13 anos eu já trabalhava na IBAR. E trabalhei na IBAR dos 13 até os 21 anos. De refratários, né? Trabalhei ali com o Luiz Antônio, que é o chefe do departamento pessoal, está lá até hoje. O Ivan Mesquita está lá até hoje. Tenho muitos amigos lá e é um lugar muito importante para mim, porque a minha primeira formação profissional, eu aprendi a mexer numa máquina de datilografia, num computador, foi ali. Me formei ali, enquanto estudava na escola ao mesmo tempo, enquanto militava no Grêmio Estudantil, depois no grupo de igreja, depois nos cursinhos populares da Educafro, aqui em São Paulo, que a gente tem um núcleo de educação popular desde o ano 2000. No meu bairro nós temos um núcleo de educação popular que tem 21 anos. Então essa é a história que eu tenho aqui de trabalho e de militância. E depois a gente vai falar também da Educafro, e eu queria que você falasse, você ajudou a fundar o PSOL, né? Certo? Sim, sim. Por que você saiu do PSOL? Você foi secretário da Macro de Guarulhos, do PT, né? Do PT. Na verdade, bastante tempo no PT. Adolescente ainda, aqui em Poá, eu fui aluno do professor Milton, comecei a militar ali, juventude, escola, igreja, e me aproximei do partido e me filiei ao PT. Isso em 97, talvez, por aí. E aí o professor Milton era vereador, eu acompanhava o trabalho dele. Depois ele foi candidato em 2000, eu ajudei, virei assessor dele no ano 2000. Então entre 2001 e 2004, eu trabalhei como assessor do Milton Bueno na Câmara de Poá. E ali foi a minha principal escola da vida. Assim. Eu lembro de você lá, isso, como assessor. Exatamente, a gente se lembra dessa época. Sim. E, cara, assim, foi o meu grande aprendizado. Aquilo é a minha base até hoje. E depois daquilo, o Lula é eleito em 2002, no meio do caminho, certo? A gente fica até 2004 ainda para disputar a eleição para a Prefeitura de Poá. O Milton é candidato a prefeito em 2004, com Cavalete como vice, querido amigo Cavalete. E a gente foi muito bem naquela eleição. A gente fica ali no terceiro lugar, empatado quase com o segundo. Acho que, eu não lembro se foi o Roberto ou o Eduardo que ganha aquela eleição, e a gente fica em terceiro, numa eleição, cara, que a gente não gastou dinheiro nenhum. Eleição de casa em casa, voto ideológico, campanha linda. Mas não vencemos e disputamos uma eleição para a vereança também com o Niltinho, nosso irmão Niltinho, e nós não ganhamos. Então nós ficamos sem mandato. Aí cada um foi ter que cuidar, né, fazer outras coisas. Aí nisso eu fui para São Paulo, militar em São Paulo. Saí do PT, fui fundar o PSOL. Isso é 2004, 2005, o PSOL é de 2005. E construí o PSOL até agora, até um mês e meio atrás, quando eu me desfilio, porque há muito tempo, tive muitas candidaturas lá, nós elegemos um mandato em São Paulo, na última eleição, nosso grupo tem um mandato de vereador em São Paulo, com a Elaine Mineiro, quilômetro periférico. Eu fui candidato a deputado federal em 2018, fiquei na suplência, ganhei a eleição, fiquei 4 horas eleito deputado federal. No dia seguinte, na atualização, o pessoal perdeu a vaga, eu fiquei como suplente. Na eleição seguinte, 2020, eu não quis me candidatar e a gente lançou uma nova chapa em São Paulo e ganhamos a eleição para vereador em São Paulo. E agora eu saio do PSOL e estamos construindo outras coisas. Não sei ainda se eu vou disputar a eleição no que vem ou não, nós estamos discutindo isso. Mas o motivo principal da sua saída? Cara, desgaste do tempo. Na sua nota lá? Assim, eu emiti uma nota contando um pouco o histórico. Foi mais um registro histórico para, de alguma maneira, registrar essa saída historicamente. Né? Eu vivi processos internos muito complicados dentro do partido, que não é muito diferente do que a gente vive em outros lugares. É que quando é um partido de esquerda, a gente espera que seja melhor do que nos outros lugares. Espera uma coerência, né? Que muitas vezes não vem, porque nós somos todos incoerentes mesmo, é difícil, é duro. Então eu registro na carta esses momentos de desgaste, de debate sobre racismo dentro do partido também, de denúncia. E eu valorizo muito, foi uma experiência importante, 16 anos da minha vida, cara. Então eu não acho que não valeu a pena. Valeu a pena, foi importante.
construímos muita coisa. O PSOL é um partido muito importante para o Brasil. Os parlamentares do PSOL cumprem um papel muito importante. Mas o meu tempo lá venceu, e é assim mesmo, a vida segue para frente. E agora nós estamos discutindo o que fazer. Você tem uma boa relação com o Lula, né? E no PSOL, você era crítico do PT, né? Você foi até oposição, não sei se é a palavra certa. Sim, essa. A palavra certa é essa. E há a possibilidade de você voltar pro PT, pela relação próxima que você tem com o ex-presidente Lula? Olha, o mundo mudou. E aconteceram fatos históricos que mudaram o mundo, na política, nas relações sociais, na vida. A pandemia mudou o mundo. O mundo é outro agora, e não vai voltar a ser o que era antes. Uhum. Você tem alguns acontecimentos que também colocam o debate político em outro lugar. O assassinato de Marielle Franco mudou a política brasileira. Uhum. A relação que as pessoas têm com a política, a relação que as mulheres têm com a política, a relação que as pessoas negras têm com a política mudou. Porque uma das nossas foi eleita e foi assassinada por fazer a coisa certa, por defender o nosso povo. Eu tive a honra, o prazer enorme de conhecer ela, de conhecer a Marielle, de conviver com ela, de trocar ideia com ela, de saber o que ela pensa, sabe? E aí você ter uma pessoa dessa assassinada, cara, isso mudou muito a cabeça de muita gente. E mudou a dinâmica política brasileira. Antes disso, você teve um golpe de Estado no Brasil. Um golpe parlamentar com apoio da imprensa e do empresariado, que derrubaram uma presidenta eleita sem crime. Você olha agora o Bolsonaro governando o país com um monte de crime nas costas, crimes explícitos. E compara com o que foi a Dilma, pelo amor de Deus, é um absurdo. Não, o Brasil ter derrubado a primeira mulher eleita sem crime real. Você pode ter crítica. Eu era oposição a Dilma. Entendeu? Eu era de um partido que fazia oposição ao governo. Eu discordava de quase tudo do governo. Mas não cometeram crime e não tinham que ter sido. Tinha que cumprir o mandato bonitinho. E a gente tinha que ganhar a eleição dela na eleição seguinte. Simples assim. O que a direita brasileira fez? Criou uma fake news justificando a queda da Dilma. A Dilma foi deposta também porque é uma mulher. E os caras não aceitam mulher no poder. Ela era uma mulher dura, forte, que não se rendia. E olha, eu tive chance também, eu tive com ela 2 vezes enquanto ela foi presidente da República. Dura, hein? Não era fácil falar com ela, não. Mas era o papel dela, pô. Ela era presidente da República. Os caras derrubaram ela sem crime. Depois, tiraram da eleição o Lula, prenderam ele também sem crime, que agora está provado, que ele foi preso injustamente. Todas as condenações contra o Lula foram derrubadas pela própria justiça, que o condenou só para tirar ele da eleição. Certo? E isso propiciou o quê? Que Bolsonaro vencesse a eleição. E a gente elegesse o maior bandido da história brasileira para governar o país. Um assassino. O Bolsonaro é um assassino. Ele comete crime de responsabilidade todo dia. Eu perdi parentes. Você perdeu algum parente na pandemia? Não, cara, eu perdi parentes, amigos. Você que está ouvindo a gente deve ter perdido. Enquanto o presidente brinca com falta de ar na televisão. É um absurdo. Enquanto ele nega comprar vacina. Está provado agora que a vacina está salvando as vidas das pessoas. Não é que a pandemia acabou. É que a vacina não deixa a pessoa morrer. A CPI, você acha que foi importante? Muito importante. Por que é importante? Porque ela explicita os crimes. Ela dá nome. Ela investigou. Ela foi no caminho. Ela mostrou. Além de tudo, além da canalice do crime contra a humanidade, porque são monstros no governo, além de tudo são hipócritas, porque tem um discurso contra a corrupção e pratica corrupção com vacina. Então, cara, olha, eu estou falando isso por quê? Porque isso tudo é o mundo capotando na nossa cabeça. Certo? A dinâmica política mudou, que faz com que, inclusive, você me convide para vir aqui, porque há anos atrás isso... Que importância teria um militante como eu? Então, é isso. O fato de eu ter vivido e atuado num partido, fazendo oposição ao PT até 2016, porque aí depois do golpe tudo muda, porque até os setores mais críticos ao PT vão se unir contra a direita, contra o golpe, contra a extrema-direita que queria o poder para implementar uma política neoliberal de retirada de direitos, que foi o que aconteceu. Então houve uma unidade nesse campo, uma união nesse campo. E hoje, você não tem nenhuma dúvida, o Lula é a candidatura
possível de derrubar e vencer Bolsonaro. Vai ser maravilhoso? Não. O processo está adiantado já, né? Não, nós estamos em plena eleição. Plena eleição, né? A eleição vai durar um ano, até aqui nós estamos em plena eleição. A campanha eleitoral aberta. Essa coisa de terceira via, você acha que consegue vingar? Eu acho que eles vão tentar até o fim, porque eles não aceitam, não vão entregar de mão beijada. Por que as elites brasileiras iam aceitar de boa que o Lula vence a eleição, quem sabe até no primeiro turno? Não, eles vão criar, eles vão inventar uma candidatura. Isso é certo. Uma, duas, isso é certo. Eu estou acompanhando esse processo de perto. A minha ida para o PT ou não depende da relação com o Lula, não tem a ver com isso. A relação com o Lula é uma relação com... Ele é uma liderança política importante no país. Eu vou fazer a campanha dele para presidente. Ele é o meu presidente, porque eu vou fazer a campanha dele. Depois que ele estiver na presidência e colocar em prática políticas que a gente discorda como movimento, qual é o nosso papel do movimento? Fazer oposição. Mas nós temos que devolver o trem para o trilho, cara. Essa é a nossa tarefa histórica. Devolver o Brasil aos trilhos. Nós estamos fora dos trilhos e no caminho do fascismo. É isso que a gente está. A gente tem um governo que é sustentado pela milícia, cara. Pela banda podre da polícia, pela milícia, pelo crime organizado, pelo crime na política. É bandidagem mesmo, não é coisa pequena, não é coisa pouca. Então a gente tem que devolver o Brasil a uma tentativa de normalidade democrática. Isso passa pela eleição, que tem que ser séria. Tomara que tenham vários candidatos, é bom que tenha. Candidato de oposição, candidato de esquerda, 1, 2 de esquerda, 2, 3 de direita. Não tem problema. É importante que Bolsonaro seja candidato. Né? Infelizmente, a nossa luta tinha que dar fim ao mandato dele agora, tinha que ter um impeachment agora. Tinha que ter. Se o Brasil fosse sério, cara, o Bolsonaro não podia mais ser presidente. É que o nosso país não é sério. Na questão estadual também, você acha que, por exemplo, Boulos estava bem cotado, né? Sim. Está bem posicionado nas pesquisas, aí, mas não tem ainda o apoio do PT, que quer lançar um candidato também, né? Porque o PT tem um candidato viável, né? É isso. Por que um partido abriria a mão da sua candidatura se ele tem também? Não acaba dividindo a esquerda, você não acha? Eu acho que esses setores têm que sentar e conversar e construir uma estratégia comum. Eu acho que é isso, nós estamos no meio desse processo. Eu acredito que esse diálogo está acontecendo e ele vai ter algum resultado. Eu acredito e torço para que a gente tenha uma candidatura unificada em São Paulo. Né? Quem sabe juntando os dois? Por que não? Um vice do outro, né? É. Ô Douglas, estamos caminhando para o final, mas eu queria tratar, vamos ver se dá tempo rapidinho aqui, da Uniaf Brasil, da Educafro e a questão dos cursinhos. Né? Eu queria que você falasse como que, quem quer participar, como que pode fazer, qual que é o perfil do aluno? Claro, bom, a pandemia nos impôs um desafio de trabalhar de um jeito que a gente nunca tinha trabalhado ainda, que era a distância. Então, esse ano ainda, tudo acontece à distância, a nossa preparação para os vestibulares, agora para o Enem, estão acontecendo tudo online, e quem tiver a fim de participar, é aberta a inscrição, gratuito, uneafrobrasil.org.br, Uneafro com E, Uneafro Brasil. É uma rede de cursinhos populares que tem trabalho em 40 periferias de São Paulo e também na Zona Sul, no Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Ano que vem a gente vai nacionalizar esse movimento. Quantos alunos tem? Olha, quando a gente começa com aula física, a gente tem cerca de 3 mil alunos. E a gente faz um aulão na USP. Quando quem entra no site vai ver as fotos. Junta 2 mil, 3 mil estudantes na USP para aula pública, para palestra. E depois, durante o ano, esses alunos todos estudam nas suas quebradas, né, nos seus bairros, em núcleos. E o trabalho principal da Uneafro é esse. Mas hoje não é mais só isso. Né? A Uneafro puxa um bonde, puxa uma articulação nacional de outras ações sociais. Então, durante a pandemia, a gente implementou um trabalho de agentes populares de saúde, que é aquele trabalho que o Estado tinha, de agentes, né, de comunidade, e a gente acompanhou, ainda hoje acompanha, pessoas que estão com sintoma de Covid, orienta as famílias, tem médicos orientando os agentes, isso é um trabalho que a gente faz. E tem trabalho também na área do cuidado psicológico, tem trabalho na área da formação profissional, orientação profissional para jovens, e tem o trabalho político de organizar a luta nacionalmente e fora do Brasil também. Então, aqui no Brasil, a gente constrói uma aliança nacional, que é a Coalizão Negra por Direitos, que reúne mais de 200 grupos do Brasil inteiro. Agora, na pandemia, nós lançamos uma campanha de enfrentamento à fome, que se chama Tem Gente com Fome, temgentecomfome.com.br. Inclusive, eu vi essa campanha, eu ia te perguntar, tem um poema do Solano Trindade.
espetacular. Ele falando, ele soletra com o barulho do trem, né? É o poema que se chama Tem Gente com Fome. Foi inspirado no poema que deu esse nome para a campanha. E a família do Solano Trindade, que é de Raimundo das Artes, participa da campanha. Então, num dos vídeos da campanha, é o filho dele fazendo a poesia. Tem gente com fome, tem gente com fome. E ele fala com... É o barulho de um trem. É o barulho de um trem. E ele conta na poesia... É isso. O sofrimento diário do suburbano no Rio de Janeiro, no trem lotado, indo de estação em estação. E ele narra, estação Leopoldina, estação não sei qual. E as pessoas se olhando, ninguém se conhecendo, todo mundo ali ganhando pão de cada dia. Então vai lá a poesia, é muito bonita. E a gente arrecadou mais de 20 milhões de reais em 6 meses de campanha. Já atendemos cerca de quase 1 milhão de famílias já se alimentou dessa campanha no país inteiro. E a gente coordena isso. E mais que isso, tem o trabalho de incidência política, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Sábado eu viajo para a COP26. Vamos discutir racismo ambiental, crise do clima na Escócia. Então vai uma comitiva do Brasil participar da Assembleia da ONU, que vai acontecer em Glasgow, de 1 a 6. Aí no dia 7 a gente sai de Glasgow, um grupo de militantes de movimento negro, quilombolas, e vamos levar essa luta, né, a denúncia do racismo no Brasil, a denúncia dos crimes ambientais, do racismo ambiental brasileiro, a denúncia do genocídio negro brasileiro, a denúncia de violência contra mulheres negras, em atividades em Madrid, em Paris, em Munique, na Alemanha, e em Berlim, na Alemanha. Ou seja, é uma comitiva do movimento negro brasileiro, levando as denúncias contra o Estado, contra o Bolsonaro, para os ouvidos internacionais, porque para as pessoas não acharem que nós estamos vivendo normalidade, cara. A gente não está vivendo normalidade. Nós estamos sob o jugo de um governo fascista, violento, genocida, e nós temos que gritar isso para o mundo inteiro. Quando você vai? Você vai, né? Vou sábado agora, dia 30. Sim. Depois de amanhã, né? Sim. Pronto. E eu vou fazer chegar as notícias aqui para vocês ajudar a divulgar. Tá bom, vamos combinar depois para você passando para a gente. Douglas, queria te agradecer. Obrigado por você ter vindo aqui para dar essa entrevista bacana, a aula de história que você deu aí também para a gente. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o nosso internauta para a gente encerrar aqui. E a hora que você quiser vir aqui, está à disposição. Pô, salve Quebrada. Falar para minha Quebrada é maravilhoso, gente. É um orgulho danado. Salve Cidade Quêmel, salve aí Santa Helena, salve Calmoviana, salve Vila Romana, que é os lugares da minha vida, da minha infância, da minha juventude. Salve a galera do Flamenguinho, do futebol, do Carajás, do BJ, do Rastro. Toda a nossa galera aí, né, dos cursinhos da Uneafro, da Educafro, os professores, as professoras que passaram por esse trabalho esses anos todos. É muita luta, é muita história, é muito bonita a história, né? E eu acredito muito, viu, que Poá, para falar de Poá, Suzano já viveu experiências de governo de esquerda e foi muito bom, né? E, infelizmente, a minha cidade natal nunca viveu. A gente nunca teve um governo progressista, sabe? A gente nunca viveu uma experiência de um governo que tenha sido gerenciado por pessoas que venham do movimento, que tenha essa história de compromisso social, sabe? E nós vamos nos reorganizar na cidade e nós vamos voltar e vamos disputar, e um dia Poá vai ser um exemplo para o país, que é uma cidade pequenininha, que poderia, cara, ser um laboratório de experiências maravilhosas. E nunca foi, ou pela irresponsabilidade, ou pela incapacidade mesmo, pela falta de imaginação política dos governantes. Mas isso vai mudar um dia, eu tenho certeza. De repente, aí em 2024, você sai candidato aí a prefeito aí. Eu não sei, mas eu tenho muita gente boa em Poá que pode cumprir essa tarefa. Eu quero ajudar a eleger gente séria. Tá certo. Douglas, obrigado mais uma vez. Um abraço aí pra você aí, tudo de bom. Bom, queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco dessa entrevista, e vai vê-la também no canal do YouTube e no portal www.diariosuzano.com.br. Um abraço para você e até o próximo vídeo.